Brasília tem forró? Sim. E tem banda formada por mulheres? Também. Hoje eu recebo aqui no Sesc Cultura ao Quadrado duas integrantes das Fulô do Cerrado, Laura Xavier e Samara Tokunaga. Acertei o sobrenome? Sim. E tem mais duas meninas que não estão aqui, mas fazem parte da banda. Eu queria que vocês apresentassem. Sim, tá faltando a Paulinha, né? A gente chama de Paulinha, mas é Paula Vidal, nome artístico. Ela é a nossa sanfoneira. E a Jéssica, como dizia seu Zé do Pife, Jéssica, que é a Jéssica Carvalho. Que toca? Rabeca, cavaquinho, percussão, muitas Toca coisas. tudo. É. Samara toca o quê? Eu toco pífano no percussão. E Laura? Eu toco zabumba. E todas nós cantamos. Todas cantam. Todas Isso. cantam. Vocês já falaram do mestre Zé do Pife aqui, a gente já começou falando dele, que é uma figura que eu simplesmente adoro, acho fantástico, acho um gênio e um querido da cidade, né? Todo Sim. mundo adora o mestre Zé do Pife aqui em Brasília. E eu sei que ele teve uma participação muito importante no começo da banda de vocês. Eu queria que vocês contassem essa história. Seu Zé, na verdade, foi, a gente chama, né, o grande culpado. É o culpado de tudo, assim, porque ele fala isso, né? Ele tem, assim, um vocabulário próprio, ele Os jargões, né? os jargões. É muito engraçado. E ele é o culpado porque realmente a gente se conheceu por causa dele, porque ele estava sempre na UNB ensinando os alunos, quem passava por lá e tinha interesse, né, ouvia a música e resolvia parar. Mas também ele foi o culpado da música revirar a nossa vida, assim, porque a gente tava cada uma no seu caminho, assim, que a gente achava que era o nosso caminho profissional, né? A Paulinha e a Jéssica, que não estão aqui, né, elas fizeram geologia, eu tava na UNB estudando arquitetura, e a Laura, na verdade, não estudava na UNB, né? E ninguém sabe do que eu fazia. Não, ela estudava pro concurso. Não, eu era das relações internacionais, né? Mas isso, eu conheci por causa do estudo para concurso, que eu estudava na BCE. E aí vocês se encontraram na UNB e começaram, e viram o seu Zé do Pife tocando e começaram a se interessar por aquilo. Foi um bichinho, assim, que mordeu vocês. Foi. Eu acho que cada uma tem uma relação diferente, assim, com esse encontro com o seu Zé, né? Mas eu acho que com todas foi encantamento, eu acho que essa é a palavra, assim, né? Eu tava passando, assim, né, indo pro ICC, sei lá, indo estudar, e aí eu olhei pro lado um caixotinho, assim, com um monte de flauta que eu nunca tinha visto, um tambor, um triângulo, e aí isso... Assim, meu olho cresceu. Eu falei, o que é isso? E o seu Zé, a coisa que ele mais ama é gente interessada. Se você tem um mínimo de interesse, o olho dele também brilha, então vira um grande casamento, uma relação ali, aluno-professor. E ele se desdobra, né? Para manter esse encantamento e aumentar esse encantamento. Né? Impressionante, assim. Quanto mais você se interessa, mais ele também se interessa, mais ele chama você para tocar com ele. Aí a coisa vai crescendo, sabe? E aí foi assim com você também, Samara? Comigo também. Assim, eu fazia arquitetura, né? E, assim, o curso de arquitetura, ele é muito, muito maçante, assim. É muito pesado, muitas horas. E eu lembro de passar e ouvir aquele som e ficar sempre... Porque é bem na entrada, assim, ele ficava bem na entrada da FAU, né? Que é a Faculdade de Arquitetura. Aí eu olhava, assim, e ouvia lá de longe, e aquilo mexia comigo. Só que eu falava, um dia que eu tiver tempo, Só que esse dia nunca acontecia, assim, na verdade. Tempo a gente prioriza, né? Aí teve um dia que eu fui lá. E desde que eu fui, nunca parei de ir, assim. Eu comecei, aí ele entrega um PIF, né, pra gente começar a aprender. E aí, todo dia eu ia pra lá. Eu comecei a matar as minhas aulas, né? Pra poder entrar lá. E foi realmente uma porta enorme que se abriu na minha vida, assim. E porque eu não conhecia outros ritmos também. Eu fui conhecer tudo com o seu Zé, assim. Então, ele abriu uma porta mágica, assim, pra Brasília, assim, pra eu gostar mais da cidade. Eu tava indo, inclusive, né? As meninas nem sabiam disso, eu fiquei impressionada. Mas eu tava indo pra Salvador. Quando eu conheci seu Zé, eu falei, não vou agora, não dá. Eu preciso
nossa, não sei, eu tava totalmente deslumbrada, assim, com os do instrumentos. Jeito que você falou mesmo, um mosquitinho É que um pica, mosquitinho. assim. Eu também, eu estudava, tava assim, super aplicada nos estudos. Eu ia todo dia, só tirava um tempinho de almoço e depois voltava para os estudos. E aí, depois que eu conheci seu Zé, eu falava assim, depois do almoço eu passo lá. Vou passar uma meia Só um horinha. pouquinho, Vou passar só um uma meia horinha, uma horinha. Não sei, quando eu vi, eu tava passando a tarde inteira parando de estudar por causa do seu Zé. Exato. E aí vocês se conheceram e resolveram fazer uma banda só de meninas ou acabou sendo uma coisa natural? Foi uma decisão mesmo, pensada, racional, só vai ter menina nessa banda ou não? Foi uma decisão, Foi, né? Totalmente pensada. Primeiro porque a gente tinha a inspiração das Juvelinas, assim, né? A gente já tinha visto os mestres Zé do Pife e as Juvelinas, elas eram a nossa referência. E aí a gente falou, não, tem que ser só de meninas. Se tiver um homem, vai ser seu Zé. Mas aí a gente também tomou uma decisão de que seria melhor a gente ter essa independência, né? Fazer um pouco diferente, até para não ficar um formato muito parecido, né? Seu Zé e um monte de menina. Então a gente achou melhor ficar só a gente, sem o seu Zé e só a mulher. Até porque também tinha, na época, uma outra banda, que é as Meninas do Joá, que era elas e o seu Zé. Então, assim, foi uma coisa muito natural. Foi desde o começo, a gente já se juntou, vamos fazer uma banda, e a gente nem sabia tocar, assim, direito. A gente, não, nossa, meu sonho é ter uma banda. Ninguém nunca se imaginou tendo uma banda. Há poucos dias a gente não sabia nem tocar instrumento, sabe? Nossa, mas eu me imaginei, sabia? Era meu sonho ter uma banda. Eu me esforcei muito na adolescência para ter uma banda e eu não consegui. E aí as fulôs surgiram de uma forma tão natural, eu nem me esforcei. Uhum. Quando a gente viu, a gente já estava tocando por aí. E aí foi o forró, o forte, mas vocês pegam outros ritmos também. Coco, frevo, ciranda. Como é que é essa mistura também? Sendo da tradição popular, sendo uma coisa bem da cultura popular, tá dentro. A gente acabou puxando um pouquinho mais pro forró por conta do seu Zé, porque é o que a gente aprende com ele. A gente aprendeu os instrumentos do forró, a gente aprendeu um monte de forró no pife, enfim, cantar também. Mas, assim, a gente adora outros ritmos. É uma grande questão interna nossa, assim, porque a gente gosta muito de outros ritmos populares, né, da cultura popular. A gente gosta de ciranda, a gente gosta de frevo, jongo, tudo, assim. A gente é apaixonada pela cultura popular. E aí, mas acaba que, não sei, as portas se abriram muito pra gente no forró também, né? Uhum. E muito por conta do seu Zé. O brasiliense é forrozeiro? Muito. É, né? Muito forrozeiro. O pessoal aqui é assíduo. A gente começou com forrozinho semanal no Infino, a gente assim, será que vai vingar, né? Mas vingou super. Assim, a gente, será que toda semana o pessoal vai aparecer? Mas o pessoal bate ponto nos forrós aqui, impressionante. Tem uma alma meio nordestina, né? A Brasília tem um coração meio nordestino, bate aqui, né? Pulsa. Totalmente. A cultura popular, de uma maneira geral, assim, é muito benquista, só que o forró, realmente, não tem jeito, ele predomina. Tanto que tá predominando na nossa banda, assim. A gente tinha um equilíbrio, assim, nos nossos shows, quando era uma banda cabaçal, né? Não tinha harmonia. A gente colocava muito coco, colocava um pouquinho de ciranda, mas aí o tempo foi passando, não teve jeito, o forró chamou a gente virou uma banda de forró. Vocês falaram do Infino, teve um episódio que aconteceu com as Fulô do Cerrado, que foi o roubo da sanfona da Paula, que foi uma coisa impressionante. Eu não conhecia ainda vocês, quer dizer, conhecia pelo mestre Zé do Pife, mas não conhecia vocês como banda. E chegou para mim, assim, direto, começou a chegar direto o depoimento da Paula dizendo que tinha tido a sanfona roubada em frente ao Infino. Eu acho que foi uma comoção esse roubo da sanfona da Paula. Por que vocês acham? Vocês acham que as pessoas se comovem porque a relação do músico com o instrumento, ela é muito especial, ela é muito diferente? É mais próxima, é uma relação quase que de amizade, mais do que um instrumento de trabalho? Eu acho que é a Samara que tem que responder essa. A Samara, porque você já falou por que as pessoas se comovem. Tá. Não, eu acho que as pessoas gostam de tragédia. Elas gostam de um drama. Cara, eu acho que é isso.
pessoas, elas se comovem, né? Natural do ser humano. A gente tem empatia pelo próximo, a gente se comove com essas situações, né? Pra gente foi dramático também. Do nada, a Paulinha não tinha mais uma sanfona, e é um instrumento super caro. Então, quando ela também falou, né? Falou do valor e tudo mais, que tinha um valor afetivo. Acho que foi uma comoção. E foi todo mundo enviando, e foi uma loucura. Viralizou. Assim, viralizou. Assim, todo mundo que me encontrava na rua, pessoas que eu não conhecia, me paravam e perguntavam: acharam a sanfona da Paulinha? E assim, as tias, a mãe de amiga... Pessoas aleatórias. A secretária de onde eu trabalho, que eu nem sabia que eu tinha uma banda, veio falar comigo, assim, várias pessoas, realmente. E a pergunta que não quer calar, acharam a sanfona da Paulinha? Não acharam, até hoje não foi encontrada. Porque essa coisa da ligação afetiva, ela falou mesmo, com muita emoção, e ela descrevia, tem um pedacinho que tá quebrado, e tem, assim, quase como você descreve quando você perde um bichinho de estimação, assim, que você fala, ele tem uma marquinha não sei aonde, né? Assim, um negócio muito afetivo mesmo. E caro, né, gente? Vamos combinar. Sanfona é um instrumento muito caro. Olha, tá no top 3 instrumentos mais caros. E sobretudo a sanfona, assim, ela é um instrumento muito complexo, né? Então, ela carrega um instrumento de 12 quilos, assim, ela carrega no show inteiro, fica lá 12 quilos. Então, realmente, eu acho que ainda pra sanfona é mais do que a gente, né? Com os nossos instrumentos, porque... Você sabe que o Marcelo Linhos, que tem o Violinha Caipira, ele conversa muito comigo, e o Marcelo Linhos disse que não é o violeiro que escolhe a viola, é a viola que escolhe o violeiro. Tem um pouco disso, assim, de ter essa ligação mesmo com o instrumento, de você falar assim, você experimentar, às vezes, numa loja, mais de um, e falar, não, é esse. Tem muito. Nossa, a minha zabumba foi isso. Não foi numa loja, foi num show que alguém me chamou para tocar no palco, vem cá, dá uma palhinha. Aí eu fui. Quando eu peguei a zabumba do Charles, que é a minha, Charles Percussão, é o luthier, eu fiquei encantada. Eu falei, gente, que som, que é leve, meu Deus, maravilhosa. E ela era linda esteticamente também. Eu falei, eu tenho que ter uma zabumba dessa, assim. Aí eu não sosseguei enquanto eu não comprei uma do Charles. Então é verdade. É verdade. Tem que isso, nem Harry Potter. A varinha que te escolhe, o instrumento que te escolhe. O instrumento que te escolhe. Sensacional. Jeito diferente de fazer música por vocês serem meninas? Qual é o molho, qual é o tempero que as Fulô do Cerrado têm que uma banda formada por homens não teria? A sensibilidade, assim, totalmente. É diferente. É totalmente diferente. As pessoas comentam, assim, que sentem outra coisa quando a gente tá no palco, sabe? Assim, não a gente, né? Mas o fato de sermos mulheres, assim. Sentem uma conexão, um amor, sabe? Um cuidado. Realmente é diferente. Eu achei muito bonito isso, assim. Eu fico me perguntando, né? Assim, o que será que as pessoas sentem? Será que a gente tem algum diferencial, alguma coisa que as pessoas não sentem com outras bandas? E esses dias me disseram isso, assim, que traduziu um pouco o que eu acho que poderia ser. Que é esse carinho, sabe? Essa sensibilidade no palco, porque a gente não tem medo de se amar, a gente se ama, nós 4, a gente tem uma amizade muito forte, a gente não tem medo de se abraçar, de se olhar, de rir no palco, de se divertir, sabe, de dizer que ama, e eu acho que isso tudo é muito sentido pelo público, sabe? E não é só um amor entre nós, né? Um amor com o público também, com as músicas que a gente toca, com o que a gente faz, assim. Gente, você não me disse que o amor ia acabar, que a planta ia morrer e que ia... Os shows são feitos de acordo com a leitura que vocês fazem do público? Assim, esse público aqui a gente tem que tocar uma ciranda, ou esse público aqui, o coco não pode faltar. Rola isso? Rola demais. A gente tem que ter esse jogo de cintura, assim, pra entender o que as pessoas estão querendo. Se elas querem uma musiquinha mais agitada, se elas estão mais no momento mais chamegado, assim. Então, rola
total isso. Se gosta de lado A, né? Tem público que é mais lado A do forró, assim, as mais famosas. Tem público que a gente tem que jogar mais pro lado B. Tem público que tem que ter um samba de coco. Porque galera da cultura popular e tal. Então, precisa ter esse joguinho de cintura mesmo. A gente precisa bastante. E voltando um pouquinho no que você perguntou antes, é legal que as pessoas sintam por fora, mas assim, por dentro... É muito diferente ter um grupo só de mulheres, assim, é totalmente diferente, porque a gente tem essa questão do acolhimento, assim, de se importar com as nossas emoções. Então, é algo que, assim, se a gente chega no ensaio e tem uma das integrantes que tá destroçada por causa de alguma coisa, a gente vai e olha pra isso, sabe? Porque tudo isso reflete no nosso som, tudo isso reflete na nossa conexão também. Então, a gente... Assim, pra gente de dentro é totalmente claro, assim, a diferença de ter um grupo só de mulheres. A gente fica brincando, né? Eu brinco às vezes que eu não sei nem tocar com homem, mas é mentira, mas... É uma meia verdade. Mas talvez seja um pouco verdade. Porque é muito confortável, assim, é totalmente confortável. A gente não precisa ficar se provando, porque às vezes, né, quando a gente tá em ambientes masculinos, ou então com alguns homens. Infelizmente, né? É uma coisa cultural, mas a gente tem que provar que a gente é capaz, sabe? Então, estando entre nós é diferente. A Larissa Humaitá falou isso aqui na entrevista. Diz que a mulher precisa correr muito mais. Muito mais. Porque as pessoas já presumem, quando você chega numa roda de música, que você não sabe tocar. Você é mulher, você não sabe tocar. E aí você tem que provar, não, olha aqui. Tanto que, por exemplo, uma Larissa Humaitá, ela chega numa roda, ela vai lá, destrói, aí todo mundo arregala o olho, fala, nossa, se surpreende, né? Porque não tá esperando que uma mulher toque daquela forma, né? Mas é interessante vocês falarem isso também, da parte do lado de cá do palco, né? Como é se sentir dentro desse grupo. Porque isso também derruba um mito que falam muito de que as mulheres são muito competitivas entre si. Nossa, gente, é um absurdo isso. Eu acho isso um absurdo, porque mas tem eu muito acho muito isso, pelo contrário. Tem muito essa fala. Tem muito, mas na prática é totalmente o oposto. Eu sinto uma competição muito mais entre os homens, assim, né? Para aquela aprovação, assim, um certo egocentrismo, assim, para ver. Agora, entre nós é pura parceria, pura sororidade, assim. Enfim, se tem uma coisa que não existe na nossa banda, é competição. Mas eu acho super interessante vocês estarem falando isso também, porque eu faço parte de um coletivo literário. Somos 5 mulheres escritoras aqui de Brasília. E é exatamente isso. Ai, que lindo! É uma irmandade, é um acolhimento, é um abraço. Sempre tem essa preocupação com a outra. Não existe competição. É uma coisa engraçada, porque você ouve esse tipo de coisa e você fala, gente... Não é assim em todos os ambientes femininos. Eu acho que tem muito mais acolhimento e muito mais carinho, né, do que competição. E eu não vou dizer que é perfeito, assim, que não vai existir competição, que isso é uma coisa que não abala as mulheres, que a gente não passa por isso. Passa, só que eu acho que o que muda é essa autoobservação, assim. Pô, tô num lugar que tá prejudicando o outro. Vamos resolver? Vamos sentar? Vamos conversar? O que você tá sentindo, sabe? Vamos se acolher? Ah, você não tá bem hoje? Tudo bem, a gente não toca, vamos conversar. Ah, por que aquele dia você ficou daquele jeito? A gente tá aberta pra ouvir as nossas emoções, assim. Eu acho que essa é a principal diferença. E pra conversar. Exato. E mulher conversa muito. Exatamente. A gente fala muito, sempre. Sim. E isso é muito bom, porque tem muita troca. Sim. Né? Então, isso também é diferente. Você não me disse que o amor ia acabar, que a planta ia morrer. Eu queria perguntar para vocês da presença do cerrado, porque é um elemento, vocês trazem ritmos nordestinos da cultura popular, mas tem uma influência muito grande do cerrado e tem uma música de vocês que se chama Calhandra, que é a flor linda do cerrado. Como é que esses elementos do cerrado entram? Isso é natural por vocês estarem vivendo aqui no meio do cerrado ou também foi uma coisa racional e pensada? É natural, porque a gente ama o cerrado. A gente é muito apaixonado pelo cerrado, assim. Então, naturalmente, vem letras que remetem à natureza e a natureza na qual a gente está inserida é o cerrado. Mas é claro, né? Como somos as flores do cerrado, vamos puxar uma sardinha pro cerrado também, né?
Assim, a gente... Desde o começo, assim, quando a gente se juntou, a gente tinha essas afinidades em comum. Nossa, a gente ama o Cerrado, a gente adora ir pra Chapada. E é muita inspiração, né, que o Cerrado traz pra gente, é muito linda. Então, trazer esse nome, As Fulô do Cerrado, a gente queria trazer alguma coisa, assim, não só pegar... A gente tem essa raiz também, né, por conta do seu Zé, essa parte nordestina, que veio no nome Fulô, né, essa forma mais... Coisa quase como uma gíria, assim, como uma... Exato, só que a gente não tá lá, a gente não é nordestina, a gente tá aqui no Cerrado, então vamos colocar também um nome, né, que remeta ao que a gente vive aqui. E pra gente é uma questão muito importante, assim. A gente falava sempre, né, de apoiar coletivos, apoiar movimentos aqui da cidade que tivessem relacionados com a conservação desse bioma. Porque é lindo, né? Apaixonante, como é que não ama? E todo mundo, assim, eu acho que nós todas somos engajadas nisso, assim, da questão da conservação, porque é uma coisa muito importante, né? O Cerrado está sendo super desmatado cada vez mais. E a gente tá aqui, como assim? As pessoas não conhecem. Então, trazer visibilidade para esse bioma, para mim, é uma questão, assim, super, super, super relevante, super importante. E eu fico muito feliz de ter esse nome na banda, assim, porque até as meninas também, elas tinham muita vontade de trabalhar na área ambiental e tudo. Então, isso é uma forma da gente trazer um pouco disso que a gente acredita, assim, um pouco de mais visibilidade para o bioma também, sabe? Interessantíssimo isso, porque esse é um lado que eu não sabia, da preocupação real e o engajamento de vocês com a sustentabilidade. É um dos pilares da banda, né? A gente tem 3 pilares, que é a valorização das mulheres na música, a visibilidade da cultura popular e do Cerrado. Então, são 3 coisas importantíssimas. É o tripé. Você não me disse que o amor ia acabar, que a planta ia morrer e que a lágrima jorrar. Ai, meu amor, vem aqui pro meu colinho, que eu te mato de carinho e tudo que tu precisar. E como é que Brasília entra na música? Porque a gente falou dessas influências todas nordestinas, mas, por exemplo, na quadrilha, a quadrilha tem em todos os lugares do Brasil, claro que é muito mais forte no Nordeste, mas a quadrilha de Brasília tem um passo específico que todo mundo que vê uma apresentação fala: isso é de Brasília. Então, às vezes tem esse diferencial, alguma coisa a mais, um tempero a mais da cidade, que dá um pouco a cara da cidade, mesmo sendo baseado em ritmos nordestinos. Eu vou falar, assim, do lugar do meu ponto de vista do mundo, assim, né? Das minhas lentes mesmo. Mas o que eu acho, assim, quando eu vejo algumas bandas daqui, são mais os instrumentos, assim, essa forma de querer colocar um monte de instrumento. Tipo, por exemplo, a gente tem pífano, a gente tem rabeca, tem a sanfona. E se deixar, a gente coloca mais um monte de coisa, assim. E aí eu sinto isso, você sente? Eu acho que a gente percebe as diferenças quando a gente sai daqui. Porque a gente aqui, pra gente, o que a gente faz aqui é o padrão. A gente acha normal. Mas, por exemplo, a gente foi pra Ilhabela, a gente foi, né, pra um festival de forró lá, e a gente ficou, assim, em choque, porque as bandas eram muito diferentes, era outra pegada, era uma pegada mais pra frente, só sanfona, zabumba, triângulo. Aqui, realmente, isso que a Samara falou, assim, a gente coloca um monte de instrumento, pífano. A gente era a única banda de rabeca, que tinha uma rabeca lá, e pra gente, rabeca é um negócio super comum. Aqui tem encontro de rabecas, orquestra de rabecas, não sei o que, realmente essa é a diferença. Talvez pelo fato de Brasília ser esse caldeirão de culturas. Total. E você tem de tudo um pouco aqui, então quem tá aqui acaba misturando mais, talvez. Eu acho que tem a ver com essa mistura mesmo. Porque pífano, por exemplo, o pífano tradicional, ele é cabaçal, ele não tem instrumento harmônico. É a zabumba, é o pífano, é um prato e um outro instrumento que eu nem sei, nem lembro o nome, que é aquele que tem o contratempo, enfim. Aqui a gente pega essa tradição e a gente mistura, sabe? A gente coloca uma sanfona, a gente mete uma rabeca no meio, sabe? A gente dá... Realmente é uma coisa que parece que tem um encontro mesmo, assim, de várias tradições e dá isso aqui, né? Desconstrói e reconstrói. Eu acho muito isso. E, assim,
a gente que veio ainda do Seu Zé, outros grupos que se formaram, as Juvelinas, por exemplo, a gente olha, elas mudam de instrumento o tempo todo. Então, como essa era a minha referência, pra mim isso era o normal mesmo. A gente ficar, nossa, não. Então, a gente também tem isso de querer estudar vários instrumentos, às vezes nem conseguir focar. Isso foi um problema nosso no começo. E ainda é, assim, a gente fica querendo tocar um monte de coisa. E aí, isso não sei se é uma coisa que veio, assim, dos aprendizes do Seu Zé, porque era a forma que as coisas eram passadas. Você pega um pouquinho a sanfona, aí, agora eu vou pegar um pouquinho do triângulo. Não, agora eu vou pegar um pouquinho do pife. E a gente ficava trocando de instrumento o tempo todo. Então, eu sinto isso, dá pra saber, né? Quer abraçar o mundo. Vocês querem abraçar o mundo. Não, e quando chega, né, amigos de fora, a gente gosta sempre de chamar amigos no palco. Aí, toca viola caipira, nossa, coloca a viola. Aí, violão maravilhoso, baixo, nossa, fica lindo. Tudo a gente se desce, né, pra ter uma banda gigantesca. A gente vai fazer isso no FemFit, né? A gente vai levar uma banda grande, maior, digamos maior, assim. vai ser gigante. Vai ser, E tem uma coisa de agregar também. Isso que você falou dos amigos, né? Chega um amigo, toca não sei o quê. Entra aí. Nossa, a gente faz isso direto. Isso é muito legal. A gente adora. Não tem coisa que a gente mais ama do que colocar a gente no palco, assim. Tem fulano que canta, vem. Acabou de aprender pandeiro, vem. Coisa do Seu Zé também, porque ele fazia isso. Gente, o Seu Zé não tem noção do que ele é na nossa vida, assim, porque, olha isso, a gente aprendeu tanta coisa com ele, e ele fazia exatamente isso, tipo, vem, não, sobe aqui, toca aqui, dá uma palhinha. Às vezes ficava, tipo, 4 triângulos no palco. E a gente acabava de aprender de tocar, assim, tinha 2 semanas que a gente tava lá no Seu Zé, ele falava, esse sábado eu vou passar um chapéu na feira de Sobradinho. E aí ele marcava um horário, ele não usa celular, ele marcava o horário, ele vai estar lá 7 horas na feira de Sobradinho. E você tinha que meter as caras e tocar pra passar chapéu e ganhava o seu dinheirinho desde o início, entendeu? É por isso que... E isso pra vocês era tranquilo? Ir pro meio da feira, se expor, passar o chapéu, isso era... ele tornou tranquilo, né? Ele fez aquilo se naturalizar. É por isso que depois a gente, enquanto banda, a gente fez a mesma coisa. A gente foi se enfiando nas coisas. A gente pedia pra tocar, falava, eu posso tocar aí. Quando a gente via, a gente tava sendo chamado pra umas coisas, a gente, nossa, gente, como é que... Totalmente. A gente se jogava, né? A gente aprendeu a se jogar. A gente falou desse lado forrozeiro do brasiliense, mas a gente falou de quadrilha junina também. Tem um lado de festa junina muito forte aqui em Brasília também, não tem? Nossa senhora, a gente que o diga. Como é que é essa temporada para vocês? Nossa, é alegria. Não, a melhor coisa, a melhor época do ano. Porque a gente já ama festa junina. Pra mim, é a melhor festividade, a melhor festa junina também. Brasiliense ama, né? Ama. Muito bom. E aí, pra gente é maravilhoso, porque a gente é chamada pra trabalhar indo pra uma festa junina. Tem coisa melhor que isso? Além de ganhar um cachê, a gente ainda come bem, come coisa boa. Participa lá da festa, muito bom. Isso é o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos. Gente, para encerrar, eu queria perguntar para vocês o que é Brasília para vocês? Porque a gente falou muito das influências de Brasília, como é que Brasília entrou na música. Eu queria saber para vocês o que é a cidade, o que significa Brasília? Ai, olha, eu sou suspeita, sou muito suspeita pra falar disso. Eu não sou daqui, eu sou de Resende, né, no interior do Rio. Primeira coisa, Brasília é uma cidade difícil, não é uma cidade muito acolhedora. Mas isso é a Laura de 2014. Agora, a Laura de 2023 ama Brasília. Então, Brasília, para mim, é amor, é acolhimento, é paz de espírito, assim, é espaço, é tranquilidade, sabe? Eu amo muito essa cidade, assim, tô apaixonada. Ai, que legal. Que lindo, não sabia disso. Vai fazer 10 anos de Brasília. Vou fazer 10 anos de Brasília, vem aí, fazer uma festa. Eu tenho 31 anos de Brasília, né, que eu nasci aqui. E pra mim, Brasília, assim, é esse caldeirão, é mistura da mistura, da mistura da mistura. Então, eu acho muito divertido, assim, essa questão dos nossos pais, assim, cada um é de um canto. Minha mãe é mineira, meu pai é do Paraná. Aí você pergunta pra outra pessoa se ela é brasiliense, mas seus pais são de onde? Então, essa mistura de sotaque, essa mistura de ritmos, essa coisa que eu posso encontrar de tudo aqui, sabe? De todas as coisas que me encantam mesmo, eu consigo encontrar na cidade. Então, eu acho isso
muito, muito legal. E assim, fisicamente, né, falando, tem muitas questões, obviamente, né, essa questão da segregação e tudo mais, mas o que eu definiria seria essa coisa da mistura do caldeirão e essa efervescência cultural, assim, tem muita música, muita coisa boa aqui. A Maria Elisa Costa, que é arquiteta, filha do Lúcio Costa, ela dizia que Brasília é mais ou menos como uma sinfonia. Então, esses espaços que você tem, os espaços verdes, é como se fosse aquele respiro que a música dá para vir depois uma coisa muito forte, muito monumental. Então, é mais ou menos... Ela compara com uma sinfonia. Então, acho que tem um pouco isso que você falou dessa cidade-parque, desses espaços vazios, desses respiros que a música tem que dar para vir depois uma coisa monumental. Com certeza. Meninas, adorei. Muito sucesso para vocês. Obrigada. Que as Fulô do Cerrado toquem nos palcos de Brasília e fora de Brasília, levando a nossa marca brasiliense candanga por aí. Obrigada. Obrigada pelo convite. Adorei conversar com vocês, gente. Adoramos também. Um beijo. O Sesc Cultura ao Quadrado volta na próxima semana com mais uma entrevista. Não perca.